Boa noite, 7h30 aqui em Dallas, 9h30 no Brasil, e hoje nós estamos começando mais uma live nas nossas lives de quinta. O assunto é análise de coloração pessoal. Será que isso realmente funciona? Hoje eu vou explicar para vocês como funciona, quais são as cartelas, qual é o método que eu uso, tá bom? Para tirar todas as dúvidas de vocês sobre análise de coloração pessoal, tá? Muitas pessoas falam que não funciona fazer online, mas hoje eu vou mostrar para vocês que funciona sim, tá? Vou mostrar a técnica que eu uso e como eu faço para que a gente tenha uma resposta, né? Uma análise com um resultado 100% garantido para cliente, tá bom? Então vamos aqui, vou mostrar para vocês a nossa capa de hoje. Oi, Fátima, boa noite. Boa noite, pessoal. Lembrem-se, Dona Carmen, boa noite. Se vocês não quiserem, gente, colocar as perguntas aí nos comentários, vocês podem usar esse balãozinho aí do lado, que tem a interrogação, que ela funciona do mesmo jeito, tá bom? Vai chegar aqui para mim, tá bom? Então vamos lá, gente. Para quem não sabe para que serve uma análise de coloração pessoal e o que é o que eu vou explicar primeiro, tá? A análise de coloração pessoal é uma análise feita, cada pessoa tem as cores que as favorecem e as que não favorecem, tá bom? Então, o que acontece? Quando eu uso as cores corretas da cartela que me favorecem, normalmente na parte de cima, tá? Essas cores vão fazer o quê? Elas vão refletir luz no meu rosto. Então, com isso, vai amenizar ruguinhas, marquinhas que eu tenha, cansaço. Boa tarde, Kellen, seja bem-vinda. Boa noite já, né? Seja bem-vinda. Boa noite, Cleide. Good night. I'm happy to have you here. Então, gente, a análise, ela serve para identificar quais são as cores que nos favorecem. Essas cores, elas vão fazer o quê? Como eu estava falando, amenizar rugas de expressão, elas vão fazer com que nós parecemos menos cansada, tá? Ela pode afinar, né, o nosso biótipo facial, tá bom? Ela pode diminuir as marquinhas que a gente tem no rosto e a gente vai parecer também mais jovem, a gente pode parecer mais magra. Então, usar as cores corretas tem várias, né? Como é que a gente pode fazer? Várias coisas boas. Oi, Rose, boa noite, bom ter você aqui. Essa aí já fez também, gente, a análise dela, só que ela fez presencial. Então, esse é um serviço que pode ser feito tanto presencial, como eu tô falando que há benefícios. Muito bem, Kelly, muito obrigada. Gente, fazer online, ao vivo, é difícil, porque às vezes faltam as palavras e aí vocês me ajudem aqui, por favor, viu? Então, gente, para isso serve esse serviço, tá bom? Ah, Pamela, mas é uma vantagem? Sim, porque o que isso faz também? Você vai comprar, boa tarde, Márcia, boa noite, Márcia, boa noite, Michele, isso mesmo, pessoal, continua entrando e vai convidando as amigas, tá? Pelo menos 10. Então, uma das vantagens de eu saber as cores que me favorecem é que quando eu for comprar roupa nova, o que vai acontecer? Eu não vou desperdiçar o meu dinheiro, porque eu vou fazer compras mais assertivas. Exatamente. Antes eu comprava sem saber, sem ter esse conhecimento.
A partir do momento que eu tenho conhecimento das cores que me favorecem, eu vou fazer uma compra mais consciente. Com isso, eu vou gastar menos, tá? Porque muitas vezes a gente compra um monte de coisa e quando a gente chega em casa, você veste aquela roupa. Por quê, gente? Quando você tá na loja, tá? Se vocês ainda não perceberam isso, existe uma iluminação toda especial, tá? Que faz com que aquele ambiente seja um ambiente de desejo. Então, o que acontece? Nesse ambiente de loja, dificilmente você vai avaliar se a cor vai te favorecer ou não. Exatamente. Boa noite, Gleiciane. Seja bem-vinda. Entendeu, gente? Então, as lojas, elas são projetadas para criar um ambiente de desejo, para fazer com que você compre aquelas peças. Então, o que acontece? Às vezes a gente experimenta uma roupa na loja, fica linda e maravilhosa. Quando você chega em casa, você não sabe por que você não consegue usar. E é exatamente isso. Muitas vezes é a modelagem errada, né? O corte errado, tecido errado, mas na maioria das vezes também é a cor errada, tá? Então, isso também é um dos benefícios de você saber a sua cartela, tá bom? Então, vamos lá. Eu trabalho com o método... Deixa eu entrar aqui na minha colinha, tá, gente? Porque vocês sabem que eu tenho que ter uma colinha para eu manter aqui o meu foco. Eu trabalho com o método sazonal expandido. O que é isso? O método sazonal expandido, ele é um método baseado nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno, tá bom? Então, a primeira que a gente vai estar... Oi, Priscila, boa noite. Seja bem-vinda, querida. A primeira que a gente vai estar falando é... Oi, Jana, boa noite. Seja bem-vinda, ó. Hoje você vai poder tirar todas as suas dúvidas aí, como as que o seu amigo lá do Instagram tirou, viu? Adorei o story que você me mandou. Muito engraçado ele mesmo. Mas vamos lá, gente. Primeiro nós vamos falar sobre a primavera, tá? Relembrando para quem entrou depois que nós começamos. Gente, aproveita... Façam todas as perguntas que vocês desejem, tá? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Ontem foi dia do cliente. E, gente, eu não faço isso. Normalmente, eu dou um extra para as minhas clientes que fecham comigo, tá? Quando eu quero fazer alguma promoção assim. Ontem eu dei a louca, tá? E dei 10% de desconto em qualquer serviço que vocês fecharem comigo até domingo por conta do dia do cliente, tá bom? Mas, boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Mas tem um detalhe, para quem faz parte do grupo VIP, tem um desconto especial, tá? Então, se vocês ainda não fazem parte do grupo VIP, depois entra no link, depois que acabar a live, entra no link do Instagram, tá? E escolhe um dos dois para você fazer parte. Tem um em inglês e tem um em português, tá bom? Aí você vai ficar sabendo exatamente qual é o desconto que o pessoal do grupo VIP tá tendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Como eu falei, eu trabalho com o método sazonal expandido, tá? Primavera tem 3 cartelas. Verão, mais 3 cartelas. Outono, mais 3 cartelas. E inverno, mais 3 cartelas, tá bom? As cartelas de primavera são primavera pura, primavera suave e primavera luminosa. Ah, Pamela, já escutei outros nomes. Sim, o método que eu trabalho é o método dos cursos que eu fiz pela JB Academy. Cada curso tem o seu nome. É a mesma cartela, tá, gente? É só mesmo pela questão de registro de material, tá bom? Porque cada escola vai querer vender o seu material e cada uma tem o seu nome. Então, não se preocupe se a sua... Muito bem, Rose! Primavera luminosa, isso aí. Então, se você já escutou falar algum outro nome diferente, não pire, tá?
Não se preocupem, é só realmente questão de nomenclatura de cada escola, tá? Mas é a mesma cartela. Então, a escola que eu fiz, tá? O que eu uso é a Primavera Pura, Primavera Suave, Primavera Luminosa. Tá aí a minha querida pastora Rosilene, que fez comigo, e a dela é Primavera Luminosa. Então, quais são as características da primavera? O nome já diz, gente, cores intensas, né? Olha, vamos aqui. Ó, alegres, vivas, cores bem pigmentadas, justamente porque a primavera é um período em que a natureza rebrota, né? Nasce de novo. Então, são cores vivas, cores que realmente refletem vida, tá? Então, nas cartelas de primavera, não existe espaço para sombras, tá bom? É realmente aquilo, não há espaço para escuridão. Então, a gente tem que analisar cada cartela. E um detalhe importante, tá, gente? Eu não só, no serviço que eu faço, eu não analiso somente a cartela que dá. Porque, por exemplo, oi, Nicole, boa noite, querida. Rose, vou usar você de exemplo, tá? A Rosilene, por exemplo, a cartela dela estava dando uma coloração que não fazia parte de quem ela era, tá? Porque eu analiso a pessoa, no geral, baseado no seu DNA original, tá bom, gente? Para quem não sabe, eu sou cristã, eu uso a Bíblia como ferramenta de trabalho também. E para quem não sabe, a análise de coloração pessoal também faz parte, também tá lá na Bíblia. Depois, se vocês quiserem um dia saber mais sobre isso, eu posso falar, tá? Mas eu, como cristã, eu gosto de usar aquilo que eu acredito e aquilo que eu creio, né, no meu trabalho também, né? Tudo faz parte, é um conjunto de coisas, faz parte de quem eu sou. Então, não fazia parte. Oi, Fabrício, boa noite, querido, seja bem-vindo. Os homens também podem fazer, tá, gente? A análise de coloração pessoal não é só para mulher, então vamos passar aí para os maridos, para os namorados, para os papais, para os avós, para quem vocês tiverem que passar, para os irmãos. Então, gente, a Rose, a cartela que estava dando dela não era uma característica da personalidade dela. Então, a gente até levou um pouquinho mais de tempo para chegar exatamente naquilo que representava ela, tá? Então, muitas vezes a gente tem que analisar isso. Não só colocar a cor lá, porque isso é técnica, tá, gente? Isso aí é uma técnica e a gente usa estratégias para chegar na coloração correta, mas a gente avalia outras coisas além só de usar sobre isso. Legal, Fernanda. Depois, então, se você quiser, me manda um direct para me lembrar, tá bom? Porque aí eu vou botar as coisas específicas para você. Legal você ter essa curiosidade. Muita gente não sabe, mas tá ali também. Mas voltando às cartelas de primavera, tá, gente? Então, olha só, muita gente também fica preocupada com essa explosão de cores da cartela de primavera, tá? Às vezes as clientes chegam assim, ah, não, eu não gosto dessa cor. Ah, não, isso não tem nada a ver com isso. Oi, Raquel, que bom te ver aqui. Seja bem-vinda, querida, boa noite. Então, gente, essa cartela também tem variações de cinza, preto e branco, para vocês não acharem que só tem cores vibrantes na cartela de primavera, tá? Então, o que acontece? No método que eu uso, eu avalio profundidade, intensidade, contraste pessoal, tá bom? E temperatura. São 4 etapas, pelo menos, para a gente avaliar a cartela de cada pessoa, tá? Algumas pessoas acham que mulheres ou homens de pele negra também não estão nessa cartela. Isso também não é verdade, tá, gente? Então, pessoas também de peles mais escuras também podem estar dentro da cartela de primavera, tá?
Tudo vai depender do contraste de cada pessoa. Então, falamos um pouquinho da de primavera. Agora, vamos para a de verão. Verão. Ó, já dá para vocês verem aí. Oi, Samuel! Seja bem-vindo! Boa noite. Vamos lá. Tá vendo como é que a cartela de verão já é um pouquinho diferente da de primavera? A mesma ideia, gente. Você pensa o quê? Ó, verão, o que você imagina? Um dia de verão é um dia calmo, né? Céu cheio de nuvens, com uma nuvem que filtra a luz do sol, deixa as paisagens um pouco mais escuras, esmaecidas, mais frias, né? Então, tudo isso caracteriza um pouquinho das tonalidades de verão, tá? Então, por exemplo, vou falar aqui, também tem três cartelas. Verão puro, suave e luminoso, tá bom? Vou falar um pouquinho das características do verão suave, tá? Porque a gente não tem tempo, não tem tempo para falar de todas as cartelas especificamente. Então, vamos lá. As cartelas de verão suave, puro e luminoso, tá? Elas se assemelham muito. É uma das cartelas que as cores são bem próximas de uma das outras, tá bom? No caso das mulheres de pele mais clara, as branquinhas, né? Ou pele alva ou claríssima, com poucas manchas e fundo rosado, elas são normalmente as mulheres que vão estar dentro dessa cartela, tá? Lembra, gente, que aqui eu tô falando generalizado, tá? Para saber exatamente, precisa fazer o teste, tá bom? A única diferença que existe nessa cartela, tá? São para as pessoas com contraste mais alto, tá bom? Normalmente com cabelos e olhos mais escuros e de fundo acinzentado, são a maioria aqui, tá bom? As mulheres ou homens de pele negra, tá? Normalmente possuem essa cartela de verão suave, tá? Possuem a pele mais clara, que na colorimetria chamamos de contraste baixo escuro, tá bom? Em outras palavras, o que isso quer dizer, tá? Aquelas que possuem cor de pele, dos olhos e dos cabelos com profundidade semelhante. Boa noite, Ale, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Qual a característica dessa cartela, tá? A característica primária dessa cartela é a intensidade baixa, que vocês podem ver aí mais ou menos com as cores que estão aí ao redor dessa atriz, tá? Então, e também a característica secundária, tá? É a temperatura que é fria. Diferente das outras duas cartelas de verão, a gente tá falando da de verão suave. A profundidade é intermediária e aparece aqui apenas como característica terciária, tá bom? Então, gente, a única regra, tá? Que a gente pode usar para burlar, vamos dizer assim, as cores que a gente quer usar e que não fazem parte da nossa cartela, porque também existe isso, gente. Às vezes a gente entra numa cartela e você fala assim, ai, Pamela, mas eu amo aquela outra cor ali. Eu nunca mais vou poder usar? Claro que sim. Você vai aproveitar para usar de outras formas. Numa terceira peça, tá? O minto, ao contrário. Você usa por dentro uma terceira peça por fora, dentro da sua cartela. Você pode usar na sua parte de baixo, tá bom? Ou então usar a cor numa intensidade próxima à da sua cartela, tá? Vamos à cartela de outono. Tô passando isso bem rápido, gente, para vocês entenderem um pouquinho das características de cada cartela, tá? Para eu poder ensinar como é que faz o teste. Agora aí, tá vendo a cartela de outono? Oi, Karen, boa noite, seja bem-vinda, querida. Anete, seja bem-vinda. Gente, que legal, vocês ainda estão chegando. Vai enviando aí convite para as amigas para elas irem entrando também, tá? Não esquece de apertar o aviãozinho e colocar as perguntas.
Se vocês já tiverem dúvidas até agora sobre o que eu já falei, pode colocar a pergunta aí, tá? Ou diretamente nos comentários, ou no balãozinho com a interrogação, tá bom? Então vamos à cartela de outono. Também é dividida em 3 cartelas: outono puro, suave e luminoso, tá? Então, pra gente imaginar... Boa noite, Mônica, seja bem-vinda. Pra gente imaginar a cartela de outono, a gente vai lembrar do outono. Aqui nos Estados Unidos, a gente está entrando no outono. Então, é uma estação que, assim, aqui no Texas, não é tão colorida com as cores de outono. Mas no Tennessee, onde eu morei antes, a gente consegue ver claramente as cores de outono na paisagem. É a coisa mais linda, assim. Então, você imagina, né? Aquele céu com brilho dourado, né? Um suave, quente, né? A paisagem com cores terrosas, o chão com aquelas folhas, bem coisa de filme americano. A cartela de outono é assim, gente. Vou falar também especificamente da cartela outono suave, tá? Peguei uma cartela de cada estação pra gente falar um pouquinho, tá bom? Se alguém quiser saber alguma coisa sobre as outras cartelas, me manda depois da live mensagem no direct que a gente pode ir falando, tá? Então, as pessoas da paleta de outono possuem em geral uma pele de fundo amarelado e mais opaca, tá? Os fios de cabelo, quando expostos ao sol, possuem um brilho dourado ou acobreado. E nos olhos podemos observar nuances mais quentes, dando cor à íris. Então, olha que legal. As pessoas de outono têm essas características, tá? A única diferença que existe na cartela do outono suave, tá? São as pessoas de contraste baixo e claro, ou seja, as mais branquinhas, e baixo e escuro, as mais negras e médias, ou seja, as belezas que possuem tons de pele, olhos e cabelos com profundidade aproximada. Essas pessoas também têm a característica de estarem nessa cartela, tá bom? Isso não é a única coisa que evidencia ou denuncia que essa pessoa faz parte da cartela de outono, tá? Como eu falei antes, o que eu tô falando aqui, gente, é generalizado. Claro que cada pessoa vai estar dentro da sua, né? A gente vai fazer a avaliação e aí eu vou dar uma resposta mais específica para cada uma. Aqui eu tô dando um geralzão para vocês entenderem o que é e o que caracteriza cada cartela, tá bom? Então, muita gente acha que essa cartela, especificamente, ela é dominada por cores opacas, tá? Esmaecidas, terrosas, mas não é verdade não, tá, gente? Já que a temperatura dela é quente, a característica muito importante aqui são as cores vivas e alegres, tá bom? Então, as características importantes dessa cartela são temperatura e intensidade. Outras características dessa cartela, curiosamente, também presente na de verão suave, é uma ausência do branco. Olha que coisa! E do preto. Então, quem ama preto e branco provavelmente não... Se estiver nessa cartela, vai ter que brincar aí com os truques de estilo para incluir essas cores no seu guarda-roupa, tá? Vamos para de inverno, agora de inverno. Eu sou inverno, gente, eu sou inverno. É a minha cartela, essa sou eu. Inverno. Inverno puro, intenso e luminoso. Quais são as características dessa cartela, que é a minha favorita, tá? Intensidade brilhante, temperatura neutra fria e a profundidade é escura, média escura ou média. Dos 3 invernos, as pessoas do inverno luminoso
são talvez as que menos necessitam de cores profundas. Isso aí. Contrastes de inverno, gente. Contraste pode ser baixo escuro, médio para baixo escuro, médio, médio para alto ou alto, tá bom? Temperatura e intensidade são as características mais frequentes, o que a gente mais de primordial que a gente vai analisar nessa cartela, tá? As cores do inverno brilhante são, primeiro, um fato curioso, vou contar para vocês. Está muito enganado quem acha que todas as cores do inverno brilhante necessariamente têm brilho. Nem tudo tem brilho, tá, gente? Quem me conhece um pouquinho, como eu estava falando no início, que eu não avalio só as cores, mas um pouco da personalidade da pessoa, do DNA original dela, sabe que eu não sou uma pessoa muito de usar assim brilho, coisa muito nesse sentido extravagante de brilhoso, né? Mas algumas cores a gente pode estar utilizando. Então a gente avalia, eu pelo menos nas minhas avaliações avalio isso também, tá? Por exemplo, a lua tem um brilho prateado. Então, olha aí que legal. A gente pode usar isso aí também, tá? As cores da estação, para a gente entender as cores de cada estação, é só a gente prestar atenção, tá? Nas paisagens do inverno norte-americano, dessa estação específica que eu tô falando, tá? E do europeu. Então, a gente vai entender um pouquinho as características dessas estações. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu já falei até agora de cada cartela? Se vocês tiverem, quiserem que eu fale mais alguma coisa, eu vou falar, senão eu já vou entrar nos processos, tá? Porque eu tô falando aqui de contraste, tô falando de intensidade, temperatura, e acredito que tem bastante gente aí que não tá entendendo nada disso. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta sobre as estações, me manda, porque senão eu vou entrar na nossa próxima etapa. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são as etapas que a gente avalia? A primeira etapa é a de temperatura, né? Que eu tava falando, quente ou frio, temperatura. Quente, frio e neutro. Então, a gente avalia, né, com as cores dourado e prata. Dourado vai para o quente e o prata vai para o frio, para saber qual é a temperatura da sua pele. Dando um adentro aqui, gente. A gente avalia o tom e subtom, tá? Que são duas cores diferentes também. Boa noite, Dilmara. Seja bem-vinda. Então, a primeira coisa que a gente faz é avaliar a temperatura. O que é a temperatura? São cores mais quentes ou mais frias e as cores neutras, tá bom? A segunda etapa, vamos lá, é a profundidade. O que é a profundidade? Boa noite, Juliana. Seja bem-vinda. O que é a profundidade? Cores mais escuras ou cores mais claras. Essa etapa é muito engraçada, gente, porque as mulheres chegam, as mulheres principalmente, porque os homens não são muito, né? Mas já chegam assim, ah não, eu não vou ser branco porque eu não gosto de branco, meu guarda-roupa é todo preto, eu só uso preto, o meu tem que dar preto de qualquer jeito, porque o meu não pode dar uma profundidade clara, porque na cabeça da pessoa é usar a roupa preta ou a roupa branca, mas não tem nada a ver com isso, gente. Obviamente, a gente vai avaliar as cores que vão te favorecer ou não dentro da profundidade. Mas a profundidade, o preto e o branco, é para testar as cores mais escuras ou mais claras que vão te favorecer, tá? Etapa 3. Intensidade. A gente chama também, gente, intensidade, entra o contraste pessoal. Deixa eu entrar aqui. Cadê? Perdi aqui, gente, só um minutinho. Que eu tô procurando a intensidade aqui.
Contraste pessoal. Na etapa do contraste pessoal, o que é o contraste? Para vocês entenderem, tá? É a diferença entre a profundidade das cores de elementos naturais da sua fisionomia, como pele, cor dos olhos, cabelo, sobrancelha. Tá vendo? Normalmente, o que a gente faz? Tá vendo essa faixa que tem aí? É a faixa que a gente usa para avaliar o contraste de cada pessoa. Então, a gente tira uma foto preta e branca do cliente, tá? E a gente compara e vê a diferença da cor mais escura para a cor mais clara e aí avalia o seu contraste, tá bom? Então, botei a foto preta e branca aí só para vocês entenderem como funciona o teste. Mas também o que acontece? Quanto maior a diferença entre esses pontos, maior é o contraste e vice-versa, tá bom? Nas fotos de baixo é onde eu falei que a gente avalia também a profundidade, tá? No sentido de cores mais claras ou cores mais escuras, para vocês estarem sabendo, por exemplo, quem gosta muito de estampa, avaliar as estampas que vão te favorecer, que tipo de estampa vai te favorecer, tá? Aqui a gente está falando de cores. Quando a gente fala na consultoria de imagem completa, onde a gente avalia biótipo, a gente avalia outras coisas, aí eu sugiro também quais são os formatos e tamanhos, tá? Estilos de estampas que vão te favorecer, vão favorecer o seu biotipo, vão te favorecer não só na cor, mas que vai vestir melhor em você, tá? Claro que, gente, assim, muita gente procura a consultoria de imagem, tá? Para disfarçar alguma coisa que não gosta. Outras pessoas procuram justamente para evidenciar aquilo que elas gostam. Então, existem essas duas, essa balança, né? Existem esses dois pesos, tá? Eu posso te ensinar tanto a evidenciar aquilo que você gosta, como a disfarçar o que você não gosta. Mas já deixo claro para você, cada pessoa é única, tá? Então a gente tem que aprender a se amar como a gente é, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é a perfeição. Então, não existe isso, o meu corpo é imperfeito. Claro que a gente nunca tá satisfeito com nada, né, gente? Mas quando a gente se entende e quando a gente entende qual é o nosso propósito, aí sim a gente vai entender o porquê de cada coisa. E a gente aprende a valorizar aquilo que a gente é, né? E de vez em quando dar disfarçadinha naquilo que a gente acha que pode melhorar, tá? Porque infelizmente, a gente nunca tá satisfeito. Então, gente, essas são as etapas, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês o material que eu uso, tá? Mas antes, deixa eu mostrar aqui, olha. Vou tirar essa tela para ficar maior para vocês verem. Essas são as cartelas, tá bom? Olha, quando vocês fazem, né, a consultoria completa comigo, não só a análise de coloração pessoal, vocês recebem essas cartelas para vocês saírem com elas e irem às compras, para não errar mais, como eu falei no início, compras assertivas, tá? Então, por exemplo, essa cartela aqui, lembra que a gente começou falando da cartela de primavera luminosa? Então, essas são as cores da primavera luminosa, tá? Não sei se dá para vocês verem tudo aqui, tá bom? Aí depois a gente falou do verão suave. Olha a diferença da cartela do verão suave. Olha. Tá vendo? Lembra que eu falei que eram cores mais esmaecidas, cores mais frias, né? Bem diferente da cartela de primavera. Cada cartela tem a sua identidade, como cada mulher e cada homem, gente. Nenhuma cartela é melhor que a outra, tá? Cada uma tem a sua e cada uma fica linda com as cores que favorecem a cada um. Então, não fica... não, eu quero a outra cartela. Não. Cada cartela tem a sua individualidade, como cada um de nós, e tem as suas vantagens, tá? Então, essa é verão suave. Outono suave. Aqui, olha. Lembra que eu falei que tinha cores terrosas,
Mas também não tem só cores terrosas. Olha como aparecem aí as cores, né? Eu acho a cartela de outono linda, gente. Eu acho que para combinação de cores é uma das minhas favoritas. Mas eu sou inverno. Então, olha, essa aqui é outono. Então, outono, para quem acha que só tem cor terrosa, não tem não. Tem, claro, né? A gente tá vendo aqui. Mas olha essas cores também, que bonitas, né? Inverno intenso, que foi o que a gente falou também. Não é a minha, tá, gente? A minha é luminoso, inverno luminoso. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma pra outra. Ó. Inverno intenso. Bom. E agora eu vou abrir a minha pra vocês verem. A minha é inverno luminoso. Vocês vão ver a diferença de cada uma das duas de inverno para vocês verem o quanto é diferente uma da outra, tá? Então, olha, gente. Essa é o inverno luminoso e olha que detalhe aqui, gente. Eu vim de propósito com essa blusa. Olha, olha isso. Tá vendo que legal? Que a gente usa para comprar o que favorece. E aí, olha que legal. Olha a diferença de uma para outra. Inverno intenso, inverno luminoso. Tá vendo? Olha, até se eu ponho aqui, ó. Vocês veem aqui? Olha que diferença. Ó. Olha como apaga um pouco as cores em mim, essa daqui. E olha essa daqui, como que já ilumina o meu rosto. Agora, é muito diferente, viu? Agora eu vou explicar para vocês qual é o método que eu uso, tá? Gente, eu uso um método. Muitas escolas falam que não, ou algumas consultoras falam que não tem uma resposta 100%, tá? Eu uso um material que eu vou estar mostrando para vocês, que é um material aprovado pela Federação Internacional de Profissionais de Imagem, tá? Chama FIP. Então, assim, é uma federação que tem no Brasil desde 1988 e aqui nos Estados Unidos, na Europa, há muitos anos. Então, é o único material aprovado pela FIP, tá bom? Então, é esse material, gente. Vocês vão ver que tem várias pessoas que vendem outros materiais, tá? Mas, na verdade, só existe um que é aprovado pela FIP, que é a Federação de Profissionais de Imagem. O que é essa federação? São para figurinistas, visagistas, consultores de imagem, personal stylist, personal shoppers, maquiadores, visagistas. Então, você pode se cadastrar, ser um membro, tá? Fazer cursos específicos, fazer... como é que fala? Update nos seus... Tá sempre renovando o seu conhecimento. Tem vários cursos, várias coisas. Então, assim, é um material que realmente foi estudado para ver se funciona ou não, tá? Então, quando a cliente compra a consultoria, a análise de coloração pessoal comigo online, vai esse material, tá vendo? São vários cards que como que você faz? É só você colocar, eu vou te ensinar qual é a luz, qual é o formato que você tem que usar para funcionar. Então, você bota assim, olha. Tá vendo, ó? Esse aqui, por exemplo. Claro que assim, gente, para fazer essa análise, independente dela ser presencial ou online, você não pode estar maquiada, tá bom? Não pode estar maquiada, você tem que prender o cabelo, justamente por isso que nisso aqui, olha, a gente põe só o rosto, tá? Então, para vocês terem uma ideia, essa aqui, ó, baixo contraste, tá? Olha a diferença.
médio contraste. E agora, alto contraste. Eu sou alto contraste, gente. Vocês podem ver a diferença. Olha como o meu rosto, olha o médio, o baixo. Olha isso. Olha como parecem as bolsinhas embaixo do meu olho. Olha como aparecem as minhas rugas aqui. Tá vendo? Agora olha quando eu tiro e boto o meu. Olha como ilumina meu rosto. Eu tô maquiada, claro, eu disfarcei um pouquinho as olheiras, mas eu acho que dá para vocês terem uma ideia, né, do que funciona. Então, por exemplo, de exemplo do contraste, né? Então, vamos aqui, eu passo quente ou frio. Ó. Quente. Olha as bolsinhas, gente, ó. Olha as bolsinhas, olha as marquinhas na testa, ó, aqui principalmente, ó. Agora olha o frio. Olha a diferença, gente. É chocante. Claro que dá para fazer. E isso independente da tela do seu celular, porque a desculpa também às vezes é que a tela do celular muda, a luz não é específica, mas é nítido que você vê a diferença. Olha isso. No que isso ajuda, gente, também? Você saber, olha a diferença. Fico com cara de cansada. Olha isso, gente. E olha a outra como eu fico linda e bela. Olha isso. Gente, é muita diferença. É muita diferença. Tô provando para vocês que funciona. Vocês estão vendo que eu tô fazendo aqui na frente de vocês. Não mexi em nada. Oi, Jane, boa noite. Então, ó, tá? Então, esses dois, por exemplo, profundidade. Vamos lá. Claro. Ó, gente. Escuro. Olha isso. Eu sou escuro, gente. Só que eu tenho uma característica específica da minha pele, tá, gente? A minha pele eu fico bem tanto... Ah, poderosa! Eu sou inverno luminoso. Estamos juntas aí. Então, gente, aí cada uma, né, eu vou explicando passo a passo para você fazer. Além desse material, eu uso também, olha, esse aqui, por exemplo, eu vou usar da minha cartela, tá? Que é inverno. Olha, eu uso esse aqui para avaliar maquiagem, tá? Então, o que a gente avalia aqui? Ó, metade para um lado e metade do outro. Se vocês olharem direitinho, vocês vão ver que um lado meu... Oi, Patrícia! Boa noite, querida. Um lado meu, vocês vão ver que tá mais iluminado do que o outro e tá vendo menos defeitinhos, vamos colocar assim, menos ruguinha. Por quê? Porque, o meu é esse lado aqui. São as cores que me favorecem na maquiagem. Então, por exemplo, ó, cabelo, as cores que eu posso usar no cabelo, cores de sombra, blush e batom. Até isso, gente. Então, isso aqui também vai para vocês avaliarem, tá? E aí também fazer compras mais assertivas. Eu estou precisando comprar batom, gente, estou sem batom na minha cartela, tá? Então, gente, olha que legal. Ah, quero fazer uma mecha, quero mudar meu cabelo. Imagina eu com essas cores de cabelo, gente, com essa sobrancelha preta, não ia combinar, né? Agora essas daqui, olha, já entra na minha cartela. Então, eu posso fazer mechas se eu quiser, ou então mudar. Você tá vendo, ó? É tudo na mesma cartela, mas a intensidade muda, tá? Então, essas cores aqui são as que me valorizam, tá bom?
Quer, Jane? Mas você já fez, mulher? Você vai querer complementar o que você já fez? Então vamos lá. Além disso, gente, não posso me coisar aqui não, porque já são 8h15 aqui. Daqui a pouco o Instagram me bloqueia. Vocês recebem também o círculo cromático. Muita gente pergunta, Pamela, para que serve isso? Ok, já aprendi qual é a minha cartela, né? Vocês vão ganhar a sua cartela de cores. Eu não sei misturar cores, não sei. Eu gostei das minhas cores, mas eu não sei. Tá bom, então a gente pode complementar, tá? Ou não prestou atenção? Não sei se não são todas as consultoras que fazem essa parte de maquiagem, não. Eu gosto de fazer porque eu acho que, por exemplo, a boca, a gente usa muita cor na boca, então ela vai valorizar ou, né, te deixar para baixo com a cor de batom errado. Então, gente, peguei minha cartela. Não sei misturar cores. O círculo cromático, ó, tá vendo? Ele tem as cores, intensidades diferentes, tá vendo? Esse aqui é um específico, ó, que tem com a minha marca. E aí, aqui tem várias, tá explicando direitinho. Esse aqui meu tá em inglês e português, gente. E ele explica direitinho como que você faz as combinações. Cores complementares, cores análogas. Então, tudo isso eu explico para vocês quando vocês estão fazendo. Então, não sei, quero combinar. Então, eu venho aqui e uso o círculo cromático para fazer a minha combinação e não errar. Adorei estar com vocês aqui hoje. Espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Então, quanto mais eu sei sobre mim, mais livre eu estou para não aceitar o que o mundo me impõe, tá bom? Então, é importante a gente se conhecer, se amar, tá? E, bom, até a próxima live.